E aí, gurizadinha, tudo bem? Bom, vamos falar um pouco sobre o que ocorreu ontem. Ontem na Roda Viva teve uma entrevista com o Felipe Neto. Por sinal, eu vou deixar fixado no primeiro comentário. E claro que deixou muitas, muitas páginas em aberto, muitas propostas para conversa e para diálogo. Afinal de contas, o Felipe Neto ele é um influenciador muito grande para essa geração, para o pessoal que tem 20 e poucos anos, assim, meio que todo mundo conhece o Felipe Neto, positivamente ou negativamente, gosta ou não gosta, ou foi influenciado quando criança pelo seu pensamento sobre Crepúsculo e etc e tal, ou é influenciado pelo pensamento agora, e, sabe, Minecraft e coisas do gênero, e releituras e tal. Não tem como dizer que a figura do Felipe Neto não é uma figura conhecida. Mas o que a gente traz para essa reflexão? Bom, o Henri Bugalho é um filósofo, escritor e tudo mais. Ele levantou essa questão. O que mais que poderia ser dito do vídeo do Felipe Neto extraído que não está bem claro? Bom, eu vou trazer esse... Estou trazendo esse vídeo exatamente para isso, para ter essa conversa com você sobre minha percepção sobre um ponto que é interessante. Apesar de ter vários pontos naquele vídeo que são bacanas de se destacar. Mas o principal é a mudança. Todos nós mudamos. A mudança é uma coisa inevitável. A mudança, ela é a única certeza que nós temos no universo. A constante mudança, ela é o que nos torna vivos. A vida em si, ela necessita da mudança. O próprio estar aqui e não estar ali, isso quer dizer mudança, movimento, ação no espaço, tempo. A própria condição de tu estar vivo, mais velho agora, e não ser uma criança, um feto, ou um possível ser humano, quer dizer essa mudança. As coisas constantemente mudam. E não é só fisicamente que mudam. A mudança ocorre também mentalmente. A mudança positivamente, a mudança negativamente, mas sempre há mudança. O positivo e o negativo, claro que é uma questão de perspectiva, do que é, qual o propósito, se bem executado ou mal executado, mas a gente entra isso no mérito em outro vídeo. Mas constantemente mudamos. Dito isso, espero que seja claro, essa perspectiva de mudança, às vezes, para nós, seres humaninhos, temos um pouco de dificuldade para isso. Porque quando a gente visualiza uma ferramenta, visualiza um objeto, visualiza algo, a gente identifica esse algo a partir da sua imagem. Só que o ser humano, ele é um animal complexo. Diferente até mesmo de outros animais, as mudanças internas podem ser muito mais significativas do que as mudanças externas. As mudanças internas podem ocorrer não só com questão total de visão de um mundo sendo modificada, como também a perspectiva ou a falta de uma perspectiva do que o cerca, do que o rodeia. Exemplo, vamos supor alguém que tem um Alzheimer, que esquece constantemente o que está, os momentos que ocorreram na sua vida, os mais recentes normalmente, voltando a uma perspectiva do passado. Então, a noção interna, mesmo visualmente a gente não tendo ela ocorre. E isso é difícil. Para muita gente, é difícil a gente ter essa noção do que externamente a gente consegue absorver de informação do que mudou interno. Eu posso estar me rodeando um pouco, mas eu acho que estou me fazendo claro. Sim, as pessoas mudam, o Felipe Neto mudou. Aquele que era do não faz sentido, o cara de óculos escuros e tudo mais, destilava ódio, mudou. Aquela criança mudou. Agora ele é um adulto. E como adulto ele tem outra perspectiva. Ele percebe que ele precisa mudar e evoluir. E ele mudou e evoluiu. Ele dá uma dica muito interessante, que é como saber que os outros, como aprender com os outros, como tu aprender com a minoria, como tu aprender sobre os outros, para te quebrar essa imagem que a gente gera de saber o que o outro passa.
Porque sim, quando a gente olha para o outro, a gente tem a perspectiva de que a gente sabe o que está acontecendo. A gente tem julgamento em cima da imagem do outro. Mas esse julgamento, normalmente, tende a errar. Porque as pessoas mudam e nem sempre o que a gente tem como julgamento de uma coisa correta é realmente uma coisa correta. Se eu vejo uma pessoa com um bonezinho, uma pessoa mal encarada, andando com gola alta, andando todo esguio no meio da noite, em um bairro perigoso, a tendência é que eu imagine que essa pessoa possa vir querer me assaltar, eu posso ficar com medo. Ou alguém pode julgar que essa pessoa não é uma ameaça, mas sim é uma ameaça aquele que tá com bermudinha colorida e olhando todo sorrateiro, procurando alguma coisa. Então, a tua perspectiva do mundo dá a tua capacidade de aprender e identificar o que acontece ao teu redor. Portanto, para aprender sobre o outro e para poder ter uma verdade sobre o outro, a gente tem que chegar até ele. A gente tem que ir até o outro e não julgar pela aparência. Apreender com o outro o que passa em sua cabeça. Que nem o meme diz, o que passa na cabeça dele. Isso é um aprendizado. Evitar o primeiro julgamento, evitar o julgamento de que tu sabe o que passa na cabeça da pessoa, é um esforço, mas é necessário. Para que assim tu possa aprender o que o outro modificou. Porque as pessoas mudam. O teu filho que está crescendo, mesmo sendo teu filhinho, ele muda. Tua namorada, mesmo sendo a tua namorada, ela muda. O teu casamento, mesmo sendo teu casamento, ele muda. As pessoas mudam com o tempo. O aprendizado constante faz com que a gente aprenda. Às vezes, a pessoa mudou pouco, mas mudou. Mas tu pode ter mudado muito. E aquilo que para ti era essencial, não é mais. No Roda Viva de ontem, a gente aprendeu sobre um novo Felipe Neto. Uma visão mais madura, que lhe dá uma dica. Vá até o outro para aprender, para evitar o preconceito contra gays, contra negros, contra mulheres, contra muitas coisas que a nossa sociedade heteronormativa tende a nos oferecer como verdade. Infelizmente, a gente passa por um momento que o julgamento muito rápido ou o pré-julgamento de algumas pessoas dá o balizador do que é verdade. Isso faz com que a gente não perca tempo em ter que pensar sobre o outro, em ter que pensar sobre o que é o outro, e ter que se esforçar em tentar entender a visão do outro. Só que quando a gente não faz isso e delega esse julgamento para outra pessoa, quem está perdendo não é a outra pessoa. Quem está fazendo o julgamento de uma pessoa que não é presente. Quem está perdendo é você. Você que interage com o outro, que perde quando não para e aprende sobre o outro. Tu que julga a imagem e não julga a mudança interna. Claro que é complicado. Às vezes a gente tenta, aprende sobre o outro não mudou. A gente vai, e tenta de novo, e não mudou. E cansa. Principalmente com as pessoas próximas a nós. Irmãos, amigos próximos, amigos de infância e às vezes colegas de trabalho. É complicado a gente ter uma interação com o outro constante e ver que o outro não mudou. Mas tu pode ser parte dessa mudança. Oferecendo leitura, oferecendo vídeos, oferecendo comentários que reforcem coisas que pode abrir uma janela, que talvez essa pessoa nunca tenha tido em sua vida. Então, observe e aprenda. O aprendizado é uma constante e basta você querer aprender que você vai crescer como pessoa no mundo, tornando o mundo melhor. O aprendizado é uma reflexão constante. E assim como na filosofia, e assim como o símbolo da filosofia é a coruja, a reflexão tem que vir depois do ocorrido.
No caso agora, a condição de observar o outro, avaliar, julgar, dadas as suas perspectivas, e fazer essa reflexão constante. Constante. Sempre vendo se a mudança interna condiz com a externa ou não. E constante vendo se a mudança interna do outro nós somos capazes de perceber. Porque nós temos a limitação da nossa perspectiva para poder avaliar o que o outro tem. Como diz o antigo apresentador, quem não se comunica se trumbica. Então, a comunicação é essa capacidade que nós temos de ir até o outro com mais facilidade e aprender sobre ele. Claro que nem todos sabem se comunicar bem, nem todos sabem falar o que passa aqui dentro. O aprendizado sobre si mesmo, o aprendizado sobre aprender como se comunicar, pode ser feito com estudo, com terapia, com N coisas que normalmente a gente não aprende no ABC da vida básico. Mas é de suma importância, a gente aprender o quanto antes. Nós, como seres humanos, estamos aprendendo que não é só matemática e português que é essencial para o desenvolvimento do ser humano. A cidadania e o aprendizado sobre si mesmo cada vez se faz mais necessário. Bom, espero que essa reflexão ajude. Espero que o aprendizado sobre o outro se faça mais presente na vida de todos. Assim como eu tento sempre, constantemente, fazer essa reflexão na minha própria. Obrigado, valeu, falou, tchau.